Gente, aqui o filtro mostra quantos anos parece que eu tenho. Vamos ver. Assim, hã? Deixa eu palhaçada com a minha cara, filtro. Vamos testar o outro. A letra que caiu é a letra do meu namorado. K, caramba. E K. K, 2K. Agora vamos testar esse. Primeiro é o Cristiano. Aí depois esse daqui. Aí depois o Messi. Aí depois esse. Acertei, pelo menos. Esse é desse. Esse é desse. 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 Toma. Vai, gente, vai, gente, vai, gente, vai, gente, vai, gente, vai, gente. Ahuu. Ai, toma, toma, toma.